Pessoal, a nossa conversa de hoje no Avante é sobre o paciente cirúrgico na terapia intensiva. Como é que nós tratamos esse paciente do ponto de vista nutricional? Se nós formos ver, por exemplo, a mudança do cuidado com o paciente no perioperatório em relação a alguns anos atrás e o que se faz hoje, essa mudança foi muito drástica. Antigamente, ele se preocupava com o preparo pré-operatório imediato do paciente, que era no máximo um jejum. A gente se preocupava com o intraoperatório, que era baseado na técnica cirúrgica. E a gente se preocupava no pós-operatório, que era principalmente baseado nos cuidados com a ferida e baseados, na realidade, na hidratação que o paciente recebia e na antibiótico terapia. Hoje, o cuidado com o paciente cirúrgico é muito mais complexo. Então, é um cuidado que envolve uma série de passos e o importante da nutrição é que a nutrição passa a pertencer a vários desses passos, como mostra esse slide para a gente. Por exemplo, essas são recomendações dos guidelines cirúrgicos do ESPEN, da Sociedade Europeia de 2017, em que ele fala claramente que a nutrição precisa ser integrada no cuidado geral do paciente cirúrgico. Evitar longos períodos de jejum é outra recomendação, restabelecer dieta via oral o mais breve possível no pós-operatório, mas iniciar uma terapia nutricional assim que se identificar o risco nutricional do paciente e ainda evitar agentes que alterem a função do trato gastrointestinal. Então vocês percebem que muitos desses passos está envolvida a nutrição. E da mesma forma como o cuidado hoje se torna um cuidado muito complexo, uma série de sistematizações tem aparecido no sentido de otimizar o cuidado do paciente cirúrgico e melhorar a sua recuperação e o seu desfecho, como o Fast Track Surgery, o ERAS, que é na verdade o protocolo ERAS fora do Brasil, que é representado pelo Acerto aqui dentro do Brasil, se preocupa muito com a nutrição pré-operatória e pós-operatória, com a imunonutrição, com o balanço hídrico do paciente, com agentes anestésicos e analgésicos, além da mobilização precoce. Então, eu estou falando para vocês um pouco do pré-operatório, porque o que acontece com o paciente cirúrgico dentro da UTI depende de como ele foi preparado no pré-operatório. Então, aqui algumas coisas interessantes que nós temos que atentar. No preparo pré-operatório hoje de um paciente, desde que haja tempo suficiente para isso, deve-se abolir qualquer tipo de droga nociva, por exemplo, como álcool ou qualquer outro tipo de droga. O controle metabólico, principalmente focado na glicemia, é extremamente importante. A melhora da função respiratória, da musculatura respiratória e abortar qualquer tipo de hábito de fumar é extremamente importante, pelo menos por 30 dias. E ainda exercícios que melhorem a força muscular desse paciente, do ponto de vista respiratório e mesmo do ponto de vista motor, que ajudam muito no desfecho do paciente no pós-operatório. Nós temos que lembrar que algumas situações como câncer e algumas comorbidades como diabetes, insuficiência renal crônica, insuficiência hepática crônica, a própria senilidade e mais modernamente a fragilidade são situações que cursam com uma inflamação crônica, o que pioram, na realidade, a performance nutricional desse paciente dentro da terapia intensiva. E lembrar que a nutrição pré-operatória, como sendo um passo importantíssimo do paciente no pré-operatório, e junto com ela a imunonutrição, tudo isso contribui para um melhor desfecho do nosso paciente no pós-operatório. Esse é um esquema que foi apresentado uma vez no ASP em 2003 e que mostra interessantemente o que acontece com a proteína que você dá depois que o paciente opera, segundo a perda de peso que esse paciente tenha antes da cirurgia. Então, em cima aqui, quando o paciente perde mais ou menos 10% do seu peso, quando você repõe a proteína no pós-operatório, uma grande parte da proteína reposta vai para você cicatrizar as feridas e anastomoses. E uma pequena parte vai para repor os estoques musculares. Quando o paciente perde mais ou menos 20% até 20% do peso, quando você repõe a proteína no pós-operatório, metade vai para repor os estoques musculares e a outra metade para a cicatrização de feridas e anastomoses. Mas quando o paciente é altamente desnutrido, com mais de uma perda ponderal maior do que 20%, a grande parte da proteína que ele recebe no pós-operatório vai para repor os estoques musculares e uma pequeníssima parte vai para a cicatrização de feridas e anastomoses, o que explica a morbimortalidade muito aumentada no pós-operatório dos pacientes cirúrgicos desnutridos. Tá? E, portanto, nutrir o paciente no pré-operatório é, na realidade, um passo importantíssimo para evitar complicações no pós-operatório com o paciente dentro da terapia intensiva. Então, na realidade, como nutrir esse paciente? Que pacientes devem ser nutridos e por quanto tempo? Os pacientes a serem nutridos no pré-operatório são os pacientes desnutridos com alto risco nutricional. Esses pacientes podem receber qualquer tipo de nutrição de acordo com a possibilidade deles, seja por via oral, seja por via enteral, ou seja por via parenteral, se o trato digestivo não puder ser usado, mas uma coisa é certíssima. O cirurgião ou o médico que atende esse paciente, que não interferir nutricionalmente no paciente no pré-operatório, ele está submetendo esse paciente a uma má prática. Na verdade, isso é um erro de conduta médica.
E por quanto tempo nós devemos nutrir esse paciente? As diretrizes giram em torno de 7 a 10 dias, mas tem esse trabalho muito interessante do Fukuda, que eu trouxe para vocês, que é um trabalho em que ele reuniu 800 pacientes com câncer gástrico a serem submetidos à cirurgia. Desses 800 pacientes, 20% eram desnutridos claramente. Então, esses 20% desnutridos, ele randomizou para não receberem nenhum tipo de preparo nutricional pré-operatório, ou serem nutridos por 1 a 9 dias no pré-operatório, ou 10 a 13 dias, ou mais do que 13 dias, ou seja, 14 dias ou mais. Ele avaliou a incidência de infecção em cada um desses grupos, de infecção do sítio cirúrgico pós-operatório. E vocês veem que o intervalo mais importante para nutrir esse paciente no pré-operatório foi de 10 a 13 dias, em que zerou a incidência de infecção no sítio cirúrgico. Quando você nutre mais do que 13 dias, ou seja, de 14 dias ou mais, não fez nenhuma diferença. Então, aparentemente, segundo esse trabalho, o melhor intervalo é alguma coisa entre 10 a 13 dias de pré-operatório para o paciente ser preparado para uma cirurgia. Mas agora vamos com o nosso paciente dentro da terapia intensiva. Como fazer do ponto de vista nutricional quando o paciente está dentro da terapia intensiva? Então nós temos primeiro que estabelecer prioridades, ou seja, quais são as prioridades de cada população, de subpopulação de pacientes cirúrgicos, porque cada uma delas tem um tipo de necessidade diferente. Uma outra pergunta é qual é o momento ideal para interferir? Qual é a fórmula ideal para se usar? Qual é a via ideal para se interferir nutricionalmente e que obstáculos nós enfrentamos dentro da terapia intensiva que nos impede, na realidade, de implementar adequadamente uma terapia nutricional. Então, em termos de via, todas as sociedades brasileiras e internacionais de terapia nutricional definiram que, por base na literatura, que a principal via e a via prioritária é a via enteral. E ela deve ser a nossa primeira escolha e ela deve ser motivo do nosso maior empenho para instituir uma terapia nutricional para o nosso paciente cirúrgico da terapia intensiva. E esses pacientes com alto risco nutricional devem começar a nutrição enteral de forma precoce, preferentemente entre 24 a 48 horas de internação. Para os pacientes, no entanto, com baixo risco nutricional e que não conseguem começar uma dieta vioral precoce quando possível, para esses pacientes, a terapia nutricional artificial, enteral ou parenteral, pós-operatório, pode aguardar de 5 a 7 dias sem causar nenhum tipo de problema para esse paciente a mais. Porém, quando você antecipa, já precocemente, que o seu paciente não vai comer adequadamente nos próximos 5 a 7 dias, ou mais do que 5 a 7 dias, pelo menos do que 50% da meta, você deve instituir para ele já uma nutrição enteral precoce, mesmo que ele tenha um baixo risco nutricional. Porque, na realidade, às vezes o cirurgião prevê, pelas condições anatômicas, pelas condições cirúrgicas, pelas anastomoses muito susceptíveis, que esse paciente deve ficar em jejum um tempo longo, por exemplo, por via oral. Então, esse paciente deve recomeçar uma nutrição enteral ou, se for necessário, uma nutrição parenteral precocemente, ainda que tenha um baixo risco nutricional. Tá? E aí nós enfrentamos o nosso primeiro obstáculo. Para implementar uma terapia nutricional enteral precoce, eu preciso de um acesso. E muitas vezes esse acesso eu não posso conseguir na terapia intensiva. Por quê? Porque às vezes o paciente é submetido a uma cirurgia de trato digestivo superior, cirurgia de esôfago, cirurgia de estômago, cirurgia de duodeno, com anastomoses ali muito altas em que me impedem de passar uma sonda às cegas ou mesmo por endoscopia na terapia intensiva. Então é fundamental que esse paciente já venha para a terapia intensiva com o seu acesso locado. E esse acesso deve ser locado de forma mais segura e prática durante o ato cirúrgico pelo cirurgião. Portanto, o cirurgião tem que prever, na realidade, o estado pré-operatório do seu paciente, o tamanho da agressão cirúrgica que ele vai causar no paciente e a necessidade da terapia nutricional no pós-operatório para prover esse acesso para a gente adequadamente. Por exemplo, um paciente com câncer de cabeça e pescoço, que vai fazer uma cirurgia enorme, sei lá, de pálato, de suário de língua, etc. e tal, e que você já sabe que esse paciente não vai poder comer por boca durante um tempo longo, não vai poder passar uma sonda por esse trajeto que foi mexido cirurgicamente, então é um paciente que tem que sair do centro cirúrgico com uma gastrostomia, para que ele possa ser alimentado durante todo o período de convalescença necessário, inclusive durante a radioterapia. Então, prover um acesso é extremamente importante. Um outro obstáculo que nós enfrentamos dentro da terapia intensiva
são as disfunções do trato gastrointestinal muito associadas à manipulação cirúrgica. Então, por isso, dá-se preferência a cirurgias minimamente invasivas, preferentemente a laparoscopia. Se tem um cuidado muito importante com os agentes anestésicos que nós utilizamos, com os agentes analgésicos, tentando evitar os opioides que estão muito relacionados à paresia gástrica e disfunção do trato gastrointestinal, e nos preocuparmos muito com a reposição volêmica racional. Antigamente, a gente costumava encharcar os pacientes no intraoperatório, encharcar os pacientes no pós-operatório na UTI, e esse edema todo que vinha nos pacientes, no tecido celular subcutâneo, na perna, no braço, também se manifesta nos intestinos, no trato gastrointestinal, e estão muito relacionados à disfunção do trato gastrointestinal. Então, esses cuidados são muito importantes para que nós possamos implementar a nossa terapia nutricional usando o trato digestivo. E lembrar que a presença de ruídos hidroaéreos não é, na realidade, uma necessidade para você iniciar a terapia nutricional enteral. Você pode iniciar essa terapia mesmo de forma lenta e cuidadosa, mesmo que não haja nenhum tipo de ruído hidroaéreo presente. E apesar de tudo isso, nós vamos enfrentar contraindicações formais para a nutrição enteral, que seriam, por exemplo, a sobreoclusão ou obstrução intestinal, uma isquemia intestinal, uma instabilidade hemodinâmica, fístulas digestivas de alto débito, mais do que 500 ml em 24 horas, hemorragia digestiva vigente e uma dinamia total ou importante do trato gastrointestinal. Então, nessas situações, eu não consigo iniciar uma nutrição enteral precoce. E aí entra em cena a possibilidade de usar uma nutrição parenteral no pós-operatório. E quais seriam as indicações disso? Seriam muito parecidas com as indicações da nutrição enteral. Para pacientes com baixo risco nutricional, quando ele não consegue atingir 50% da meta por via enteral, a gente pode esperar 5 dias para iniciar uma terapia nutricional parenteral. No entanto, se eu antecipo da mesma forma que o paciente vai ficar um tempo longo, mais do que 5 a 7 dias, sem poder ingerir pelo menos 50% da sua meta, eu já posso iniciar a nutrição parenteral precocemente, mesmo em pacientes com baixo risco nutricional. Pacientes com alto risco nutricional, o início da parenteral deve ser precoce, sempre que a nutrição enteral não for viável. E quando a nutrição enteral não for suficiente, uma terapia conjunta parenteral e enteral é muito aconselhável sempre que for pertinente. E aí eu trago como exemplo esse estudo que na verdade foi um piloto publicado pelo Vishmeyer e pelo Hyland em 2017, que é o Top-Up Trial. O que eles fizeram? Eles pegaram poucos pacientes, foram 125 pacientes. Desses pacientes, 40% deles eram cirúrgicos, por isso a importância disso para a terapia nutricional do paciente cirúrgico, e eles randomizaram esses pacientes para receberem ou nutrição enteral exclusiva, com placebo, ou uma nutrição enteral mais nutrição parenteral para atingir a meta calórica proteica mais rapidamente. E eles selecionaram pacientes que tinham um alto risco nutricional pelo Nutri-Score, ou seja, um Nutri-Score maior do que 5, ou Nutri-Score menor do que 5, e selecionaram pacientes que eram desnutridos, com IMC menor do que 25, ou pacientes que eram obesos, com IMC maior do que 35. E eles avaliaram que nos pacientes com alto risco nutricional e nos pacientes desnutridos, quando você usava a nutrição parenteral associada à nutrição enteral, você tinha uma tendência à redução da mortalidade, tanto da UTI ou mortalidade intra-hospitalar. Isso aconteceu com alto risco nutricional, isso aconteceu também com os pacientes desnutridos. Talvez pela pequena amostra isso não tenha tido uma significância estatística, mas sugere um efeito positivo. O que eles mostraram claramente é que quando faz isso, você usa esse tipo de estratégia para os pacientes cirúrgicos, você consegue aumentar muito a oferta calórico-proteica, porque são eles os que têm mais dificuldade de atingir a meta calórico-proteica dentro da terapia intensiva. Mais ou menos semelhante, um outro trabalho prospectivo randomizado é o SPN2, ou seja, a Nutrição Parenteral Suplementar 2, também publicado pelo mesmo autor do primeiro, que é a Mette Berger, da Suíça, em que ela pegou apenas 23 pacientes de terapia intensiva e randomizou-os para receberem ou nutrição enteral exclusiva ou nutrição enteral mais parenteral a partir do terceiro dia, quando o paciente não conseguisse atingir pelo menos 60% da sua meta por nutrição enteral apenas. E isso foi calculado por calorimetria indireta. E o que ela mostra claramente é que os pacientes que receberam nutrição parenteral suplementar tiveram, na realidade, melhores níveis de pré-albumina, perderam menos massa muscular, tiveram menos marcadores inflamatórios mais baixos, ou seja, menos inflamação, e tiveram uma melhor performance imunológica quando receberam a nutrição parenteral suplementar. Na terapia nutricional do paciente cirúrgico, qual é a meta que nós devemos atingir? Então, de uma forma geral, fazendo uma média de todas as diretrizes de diversas sociedades, entre 25 a 30 quilocalorias por quilo por dia é a meta a ser atingida.
E a carga proteica é alguma coisa que gira de 1,2 até 2 ou mais do que 2 gramas por quilo por dia, mas fica numa média de 1,3 a 1,5 gramas por quilo por dia, como sendo a meta proteica a ser atingida. E nós temos que levar em consideração que os pacientes com sepse, os pacientes com inflamação grave, eles têm um prejuízo muito importante da cicatrização, da imunidade e têm um efeito menor da nossa terapia nutricional. Por quê? Porque existe toda uma resposta metabólica a essa inflamação, a sepse, a essa agressão infecciosa ou essa agressão traumática, que determina uma resistência anabólica muito grande do paciente, ou seja, determina uma limitação metabólica para ele poder aproveitar a carga de nutrientes que nós damos. Nós temos que lembrar também que a resposta ao trauma, a resposta à inflamação e à sepse, a agressão de uma forma geral, ela cursa com a produção muito grande de substratos endógenos. Essa própria resposta inflamatória, ela joga na circulação lipídios, carboidratos, glicose, joga proteína, na realidade, para prover esse paciente, esse indivíduo traumatizado, de nutrientes quando ele não puder comer absolutamente. Isso é uma resposta de sobrevivência que foi, na realidade, evoluída há milhares de anos pela natureza e, portanto, uma resposta importante que não é abatida quando nós damos substratos exógenos. O que significa, na realidade, que esses pacientes podem receber nos primeiros momentos uma carga muito grande de nutrientes exógenos que nós damos, mais os nutrientes endógenos que se formam da resposta metabólica ao trauma, serem hiperalimentados e terem um pior desfecho. Nesse slide eu listei para vocês alguns trabalhos que sugerem que quando o paciente recebe uma carga nutricional muito maior, nos primeiros dias de internação na UTI, os pacientes graves, eles evoluem de uma forma pior, ou seja, isso prejudica o desfecho do paciente. Então aqui eu trouxe o Pepanic, aqui eu trouxe o Epanic, 2011, de uma certa forma o ICU Trial, que mostra que não fez muita diferença dar mais nutrientes ou menos nutrientes, e o ProtInvent do Van Zanten, da Holanda, que também define que uma grande carga proteica no início da internação da UTI pode ser prejudicial. E vocês veem aqui no canto direito que esses trabalhos que mostram que essa carga maior no primeiro momento é prejudicial são estudos que contemplam uma grande porcentagem de pacientes cirúrgicos. Portanto, essa estratégia tem que ser pensada também para o paciente cirúrgico. Então, o que se propõe hoje de uma forma geral, embora não seja amplamente aceito, seja universalmente aceito, mas a tendência das sociedades americanas, das sociedades europeias, é entrar nesse tipo de estratégia, é que se faça o que se chama um slow ramp-up, ou seja, a gente vai aumentando a carga calórica proteica desse paciente lentamente ao longo da internação da UTI, começando aqui nos primeiros 3 dias com uma carga calórica e proteica baixa e vamos aumentando progressivamente isso até atingir a nossa meta calórica em torno de 3, 5 ou 7 dias, isso depende do trabalho que você levar em consideração. E isso também não está ainda muito claro para nós na literatura. Mas o importante é que a gente comece devagar e que a gente tente sentir a possibilidade metabólica do paciente absorver e aproveitar aquela carga de nutrientes que ele está recebendo. Aqui nessa publicação do Oshima, ele deixa isso muito claro, que nos primeiros 3 dias de internação da UTI, se você usar nutrição parenteral muito precoce, a chance de você hiperalimentar o paciente é muito grande. Por quê? Porque a nutrição enteral precoce que eu começo aqui, logo no início, eu dificilmente consigo aumentar a quantidade dela muito rapidamente, porque o indivíduo, o paciente reage. Ou ele distende, ou ele tem diarreia, ou ele tem refluxo. Dificilmente eu consigo dar uma carga calórica enorme por nutrição enteral nos primeiros 3 dias de internação. Mas já a nutrição parenteral, minha gente, eu ligo no catéter e eu dou quantos litros eu quiser que o paciente não reclama. Então, a chance de eu hiperalimentá-lo nesses primeiros 3 dias, porque se soma os nutrientes exógenos da nutrição parenteral com os nutrientes endógenos que se formam pela resposta inflamatória, é uma grande chance de haver essa hiperalimentação e isso prejudicar o desfecho desse paciente. Lembrando que nesses primeiros 3 dias é quando nós temos a resposta inflamatória mais intensa, quando nós temos maior formação de substratos endógenos, quando nós temos a maior formação, a maior oferta de calorias não intencionalmente nutricionais, como propofol, como citrato, como soro glicosato, e nesses primeiros 3 dias é quando o paciente mais precisa de autofagia, que seria bloqueada por um excesso alimentar. Então, o que se propõe neste estudo é que se comece a pensar na nutrição parenteral suplementar, se ela for necessária, só a partir do 3º dia, e a nutrição enteral deva ser precoce desde o começo, e a nutrição parenteral entrar, no mínimo, a partir do 3º dia. E agora algumas palavras finais sobre o preparo imunológico perioperatório, que é uma coisa extremamente importante que eu tenho um carinho especial. No começo dos anos 70,
descobriu-se que alguns tumores, como o tumor de trato gastrointestinal, superior e principalmente inferior, tumores de cabeça e pescoço, tumores de mama, tumores de rim, tumores de próstata, tumores de pulmão e trauma, estavam associados à formação, a liberação ou invasão dos tecidos do paciente com células chamadas células mieloides imunossupressoras. Por que essas células foram chamadas imunossupressoras e quais células são essas? Então, essas células, de uma forma geral, elas partem de uma célula-mãe, elas são células transitórias para a formação de células imunologicamente competentes, como os polimorfonucleares, como células dendríticas e como os macrófagos. Por alguma razão, na presença de tumores ou na presença de trauma, isto não acontece. E as células param nesse estágio de transição em que elas são imunossupressoras. E por que elas são imunossupressoras? Porque elas expressam muito uma enzima chamada arginase 1. Esta arginase 1 desvia o metabolismo da arginina para a formação de ornitina e prolina. E, portanto, a concentração de arginina no meio cai drasticamente. Os linfócitos T dependem da arginina para suas funções e para sua estrutura. Por exemplo, sem arginina, eles ficam apenas com 25% dos receptores de membrana. Sem arginina, eles começam a produzir muito menos interleucina 2. E isso torna o paciente muito mais susceptível à infecção. E esse é o mecanismo que acontece no trauma e no câncer. Então, só para nós pensarmos de forma prática, quando este paciente com câncer de cólon chega, mesmo que bem nutrido, no consultório do seu médico cirurgião para operar, ele já chega depletado em arginina, mas ninguém sabe disso. E aí ele vai ser submetido a uma cirurgia que, embora seja letiva, é um trauma, que vai exacerbar ainda mais essa queda de arginina e vai tornar esse paciente extremamente susceptível à infecção no pós-operatório. Qual é a boa notícia de tudo isso? Que quando nós repomos a arginina no pré-operatório, nós restabelecemos a função dos linfócitos T e diminuímos a susceptibilidade do paciente a infecções. Vários trabalhos têm sido feitos, eu vou mostrar alguns deles para vocês, porque nem tenho tempo de mostrar todos, mas eu trouxe aqui essa meta-análise do Drove, que foi publicada em 2011, que é uma meta-análise muito importante, porque ela estuda várias subpopulações. Por exemplo, tumores do trato digestivo superior ou inferior, se o paciente recebeu no pré-operatório, no perioperatório, no pós-operatório, ou se o paciente recebeu uma fórmula que tivesse arginina, ômega 3 e nucleotídeos, ou uma fórmula que não tivesse só arginina, que aparentemente seria o imunonutriente mais importante. E o que eles mostram é que quando a fórmula usada contém arginina, ômega 3 e nucleotídeos, o efeito imunológico dela no perioperatório é muito melhor. Esse é um outro trabalho que é uma meta-análise publicada pelo Song em 2017, em que ele estudou em pacientes com câncer gástrico que foram submetidos à cirurgia 4 modalidades de dietas imunológicas: arginina mais nucleotídeos, arginina, nucleotídeos de ômega 3, arginina e glutamina, arginina, glutamina e ômega 3. Os picos altos significam uma boa performance imunológica e os pontos baixos, uma má performance imunológica. Então vocês reparam que as melhores performances imunológicas são daquelas dietas que de alguma forma juntaram arginina com ômega 3. Portanto, o ômega 3, o óleo de peixe, junto com a arginina, um potencializa a ação do outro. Provavelmente porque a arginina melhora a imunidade do paciente, estimula a imunidade, e o ômega 3 reduz o processo inflamatório pós-operatório. Talvez essa seja uma ação sinergística interessante. O que nos interessa é que até um certo tempo, agora nós temos muito mais, porque isso foi publicado em 2011, havia já mais de 30 estudos estudando a nutrição imunológica pré-operatória e perioperatória, mais de 3.200 pacientes. De uma forma geral, a gente conseguia uniformemente nesses trabalhos uma redução geral da taxa de infecção pós-operatória em 40%, que é um número altamente expressivo. Tá? E provavelmente baseado nisso, algumas diretrizes, como a diretriz europeia para oncologia, diretriz nutricional europeia para oncologia de 2016, recomenda fortemente o uso de suplementos imunológicos no perioperatório de pacientes com câncer, que contêm arginina, ômega 3 e nucleotídeos. As diretrizes ESP de 2017 também recomendam suplementos imunológicos contendo arginina, ômega 3 e nucleotídeos, preferentemente por 5 a 7 dias antes da cirurgia, principalmente para pacientes desnutridos com câncer a serem submetidos à cirurgia de grande porte. E esta é uma meta-análise também publicada pelo Song, é uma meta-análise dita bayeriana. O que significa isso? Uma meta-análise que permite que nós comparemos variáveis, não só 2 a 2, mas várias variáveis, muitas variáveis ao mesmo tempo. Então aqui ele comparou
o uso de uma dieta imunológica no pré-operatório, no pós-operatório ou no perioperatório, ou seja, pré e pós, no tocante à incidência de complicações infecciosas pós-operatórias, de complicações não infecciosas e de permanência hospitalar. E vocês veem aqui que nas complicações infecciosas, as melhores performances foram do suplemento imunológico no pré-operatório ou no pré e no pós. Nas complicações não infecciosas, principalmente no pré-operatório. E na permanência hospitalar, mais uma vez, os melhores resultados foram o suplemento imunológico no perioperatório, pré e pós, e um pouco melhor, não tanto, mas também melhor, no pré-operatório apenas. Esse é um estudo mostrando uma redução importante de infecção pós-cirurgia laparoscópica de câncer coloretal, usando o imunonutriente no pré-operatório e no pós-operatório, com uma redução significante de infecções pós-operatórias. E nesse estudo, com cirurgias do trato gastrointestinal, incluindo cirurgias de esôfago e cirurgias de estômago, o melhor efeito foi uma redução significante de infecções quando o suplemento foi dado simplesmente no pós-operatório ou a dieta enteral imunológica. Mas isso tem que ser visto com cuidado, né? Porque aparentemente os trabalhos mais recentes têm mostrado um efeito muito bom no pós-operatório, até melhor do que no pré-operatório. Mas veja esse trabalho aqui com 313 pacientes, um trabalho prospectivo, randomizado, controlado, duplo cego, com pacientes com tumores de cabeça e pescoço, que foram subdivididos em 3 grupos. O grupo A tomava só uma dieta normal no pós-operatório. O grupo B recebeu impacto, ou seja, uma dieta que tinha arginina, nucleotídeo e ômega 3 no pré-operatório, e o grupo C recebeu esse mesmo suplemento imunológico no pré e no pós-operatório. E o resultado do trabalho em geral é que não houve nenhuma diferença de desfecho em termos de infecção pós-operatória. Mas, vejam bem, a aderência ao suplemento foi baixíssima. Quando eles selecionaram um grupo de 64 pacientes, que tomaram pelo menos 75% da cota pretendida no perioperatório, eles tiveram 50% menos infecção geral e 1/3 das infecções de sítio cirúrgico. Então nós temos que lembrar que a estratégia imunológica é uma estratégia dose dependente, como se fosse antibiótico. Se eu der uma dose baixa do imunonutriente, eu não vou conseguir o meu efeito imunológico desejado. Então, é alguma coisa que o paciente precisa tomar na dose certa para que tenha resultado. E por isso, muitas vezes, essas coisas confundem muito os resultados finais dos trabalhos. Esse é um outro estudo mostrando também, mais uma vez, pacientes indo para a cirurgia coloretal dentro do protocolo ERAS, que eles melhoraram muito as complicações infecciosas quando eles receberam nutrição imunológica no período pré e no período pós. E talvez por causa disso, as diretrizes ESP em 2017 dizem que no período peri, ou principalmente no pós-operatório, para pacientes principalmente desnutridos, os suplementos imunológicos devem ser utilizados. Mas eu acho que a gente tem que pegar todas essas informações com bastante cuidado, porque na realidade o efeito preemptivo da arginina no pré-operatório me parece, e juntamente com o ômega 3, me parece ser um efeito extremamente interessante e alguns trabalhos antigos mostram isso com bastante clareza. Concluindo, a nutrição enteral pós-operatória imunológica é para pacientes em pós-operatório, para pacientes com tumores de trato gastrointestinal, ou seja, aquele paciente que recebeu o preparo pré-operatório ou não, mas precisa receber uma dieta imunológica no pós-operatório. Então ele vai receber uma nutrição enteral que seja de uma fórmula imunológica contendo arginina, ômega 3 e nucleotídeos. Então essa nutrição enteral imunológica é para pacientes sempre em pós-operatório, que não estão usando a via oral para se alimentar. Geralmente pacientes em pós-operatório de tumores do trato gastrointestinal, de cabeça e pescoço ou pacientes com grande trauma, e essa nutrição deve ser dada pelo menos por 7 dias após a cirurgia para que tenha um efeito imunológico adequado, e obviamente os desnutridos são um alvo mais interessante para esse tipo de estratégia. Complementando o que nós conversamos até agora, para encerrar, a nutrição enteral no paciente cirúrgico é uma ferramenta valiosa. Seja no preparo perioperatório, porque ela melhora muito as complicações do pós-operatório, reduzindo morbidade e mortalidade, seja num preparo imunológico perioperatório, reduzindo índices bastante mais baixos de infecção e de outras complicações não infecciosas do pós-operatório, ou seja, com uma terapia nutricional pós-operatória. Portanto, é uma ferramenta muito valiosa e nós temos que ter todo o nosso empenho para instituí-la de forma precoce, de forma segura e de forma efetiva. Obrigado.